Bom dia, meu aluno, bom dia, minha aluna do Colégio Unifor. Que saudade que eu estou de você. A mesma saudade que eu estou também das nossas festas juninas. E eu não poderia deixar de falar um pouquinho sobre esse assunto, né? A nossa escola, que tanto promove festividades incríveis, no qual interage toda a comunidade escolar, pais, professores, equipe gestora, os alunos, numa grandiosidade de festas. São diversas festas, mas a que me chama mais atenção é a nossa Quadrifest, que esse ano, infelizmente, não será possível ter presencialmente, mas nós vamos fazer a nossa festa online. E que delícia, né? Aquelas comidas, que caldinho de feijão quentinho, aquele macarrão na chapa bem recheado, quantidade de doces, brincadeiras. E é isso que nós vamos comentar um pouquinho hoje, dessas comidas gostosas. E vamos entender um pouquinho sobre um alimento que faz parte de grande forma na festa junina. Que é qual? O milho. Então, para poder falar um pouquinho sobre o milho, vamos agora para o milharal? Bora lá, então! Estamos aqui então no milharal e nós vamos falar então agora sobre o milho. O milho, ele é da família das poáceas, das antigas gramíneas. O milho então, ele aproximadamente mede até 2,5 metros. Isso vai depender de vários fatores, mas geralmente o milho tem até 2,5 metros, um pé de milho. E a espiga de milho, geralmente ela fica no meio do pé, ok? Aí nós vamos agora observar outras características do milho. Vamos considerar então que uma espiga de milho, todos os seus grãos, eles ficam fileirados, um atrás do outro. Uma espiga de milho tem aproximadamente 300 grãos de milho. Isso vai depender, né, óbvio, do tamanho da espiga, mas aproximadamente 300 grãos de milho que possui uma espiga, no qual fica fileirado os seus grãos. Aí, uma espiga de milho, o pé de milho, para que ele possa então acontecer a colheita, demora em torno de 90 a 100 dias para poder colher aquela espiga de milho. Então, aí, André, então como que faz para acontecer o plantio? Em que época do ano? Existem 2 períodos. Existe a safra e a safrinha. A safra, que também é chamada de safra de verão, o plantio acontece de agosto até dezembro. Aí, em novembro até março, acontece então a colheita desse milho da safra, da primeira safra ou da safra de verão, no qual dá grandes quantidades de milho. Aí nós temos a segunda safra, que é chamada de safrinha. Nessa safrinha, ela acontece após acontecer a rotação de cultura. Então, plantou o milho na safra de verão. Aí, depois de plantar o milho, faz a plantação, então, da soja. Depois de colher a soja, faz, então, a plantação da safrinha, que acontece, geralmente, no período de novembro até abril. Aí a colheita acontece nesse período, então, de março até junho. Então, agora, essa plantação que nós estamos aqui, nós estamos no período da safrinha. E como que acontece essa plantação, então? É só chegar e jogando assim? Não. Eles colocam, então, as sementes fileiradas. Aí, antigamente, um pé de milho para o outro tinha uma distância de aproximadamente 1 metro. Agora, tem o plantio reduzido. Esse plantio reduzido é de aproximadamente 45 centímetros. Vamos verificar aqui quantos centímetros que tem enfileirado de um para o outro. Ó, esse aqui, vamos focar aqui. Aqui tem aproximadamente 90 centímetros. Então aqui não é um plantio reduzido. Já para cá, nós podemos observar que temos uma plantação mais reduzida, que não segue um padrão essa plantação de milho. Por quê? Essa aqui, ó, tem aproximadamente 20 centímetros, 40 centímetros.
Aí, o que acontece? Qual que é a diferença da disposição dos pés? Antigamente, como eu falei, era de 1 metro espaçamento, né, a densidade desses de plantio, de espaçamento de plantio era de 1 metro. Aí foi observado que quanto menos a redução, então de 45 a 50 centímetros, acontecem então vários fatores positivos, como absorve melhor a luz solar, impede com que tenha vegetação de gramíneas crescendo próximo dela, aí evita o uso de herbicidas. Então são vários fatores que favorecem quando tem o espaçamento reduzido na plantação. Agora, vamos observar então a folha do milho. A folha do milho ela é considerada uma folha ereta, ok? Isso favorece também a captação de luz solar. Agora, vamos falar um pouquinho novamente sobre a espiga. André, para que serve esse cabelo aqui na espiga de milho? Só para enfeitar? Para poder fazer as bonecas? A palavra boneca tem um pouquinho relacionado com isso também. Uma espiga de milho, ela é considerada a estrutura feminina da planta. Aqui nós temos o pendão. O pendão é a estrutura masculina da planta do pé de milho. Aí nós vamos observar o seguinte então. Vamos pegar aqui essa espiga de milho e vamos observar os seus cabelos. Ó. Então nós vamos observar aqui no cabelo da espiga de milho. São diversos cabelos. Olha. Agora vamos observar o que nós vamos considerar. Eu não falei que a espiga de milho é a estrutura feminina da planta e o pendão é a estrutura masculina. Na hora da fecundação, então, aqui os pólens desta estrutura masculina do pendão, através do vento, ela cai. E ela cai aqui, ó, no pelo, no cabelo do milho. Cada cabelo do milho vai originar, então, um grão desse milho. Então, se essa espiga possuir 300 cabelos, possivelmente ela possuirá essa quantidade de grãos. Como que acontece, então? Voltando. Tá aqui a espiga. Aí esse pólen, ele, através do vento, pode cair. E acontece o seguinte, pessoal. É mais fácil esse pólen aqui fecundar esta espiga de milho do que o contrário, essa aqui fecundar ela própria, ok? Aí, quando cai, acontece a germinação ao longo do cabelo, originando então esse grão de milho. Então, a espiga de milho é a estrutura feminina, que também é chamada de boneca, e aqui nós temos a estrutura masculina, que é o pendão. Agora, não sei se vocês já tiveram curiosidade também de pensar o seguinte. A espiga de milho, o milho, a gente fala milho verde, mas ele é amarelo. Por que será? Existem algumas situações que se fala sobre isso. Uma delas é porque a casca que reveste ela é de cor verde. Mas a que mais é aceita é o seguinte, que o termo milho verde não tem nada relacionado com a cor, mas sim com o termo de amadurecimento. Ou seja, quando a espiga, o milho está verde, ele é utilizado para outras coisas, para várias finalidades, como para poder fazer pamonha, para poder ser vendido enlatado, fazer suco, sorvetes. Isso então é um milho com os grãos que não estão maduros ainda. Quando os grãos estão maduros, que nós vamos falar então que já é um milho amarelo, a utilização dele é para poder fazer fubá, para poder fazer ração, e até nos Estados Unidos eles utilizam o milho maduro para poder fazer o combustível, porque já que lá não tem uma plantação favorável para cana-de-açúcar igual para nós aqui do Brasil, então eles utilizam o milho para esse tipo de finalidade, certo? E o milho então,
Dá para fazer o que com ele de alimento? Várias coisas. O milho, ele tem grande teor de carboidrato, porque ele tem muito amido. Aí com isso, então, ele dá a sensação da pessoa estar saciada. Ele possui proteína, mas não em tanta quantidade igual possui no carboidrato. Aí nós vamos observar também que o milho, a plantação de milho, ela deve ser observada vários fatores, como a qualidade do solo. Não se deve fazer a plantação seguidas de milho. Deve fazer a rotação de cultura para ter uma plantação melhor desse milho. Agora então vamos imaginar o seguinte. Deixa eu colocar o milho aqui. Vamos imaginar o seguinte. Milho de pipoca. Existe só um tipo? Qualquer milho podemos utilizar para fazer pipoca? Acredito que não, mas nós vamos testar isso daqui a pouco. Mas existem 7 tipos de milhos de pipoca. Existe então o mouton, butterfly, o milho vermelho, o milho azul, o milho branco, o milho colorido e o milho doce. Eles se diferenciam nos fatores genéticos e também quanto à colheita, quanto ao preparo da plantação. Eles vão se diferenciar nesses aspectos. Então vamos imaginar e entender cada um desses 7 tipos de milho. 2 deles, o mouton e o butterfly, eles então são os comuns milhos amarelos, que são utilizados para essas pipocas tradicionais que nós comemos nas festas juninas. O tempo para eles fritarem é um tempo quase que normal. Eles devem entrar numa temperatura de 170 graus Celsius, por aí. É um milho com preço mais acessível também. Aí nós temos o milho vermelho. Ele é totalmente avermelhado por fora. Ele tem um paladar, para quem tem um paladar mais leve, ele é o ideal. Ele é um pouco menos forte igual aos outros. E o tempo de fritura dele, para que ele possa estourar, é menor. Tanto ele quanto o milho azul. O milho azul ele é bem escuro, quase preto. Só que na hora que estoura, as pipocas ficam branquinhas. E nós temos também, então, o milho doce. O milho doce, que era muito confundido com os milhos de canjica, ele tem muito amido. E a casca dele é tão resistente, tão dura, que o tempo para estourar demora-se mais. Aí nós temos também o milho colorido. O milho colorido é a mistura de todos esses outros tipos de milhos que nós já comentamos. Mas então, será que dá para fritar e estourar todos os tipos de milho? Esse milho que a gente pega aqui, olha, se eu pegasse esse milho aqui agora que eu acabei de pegar, esse milho aqui, deixar ele secar, porque agora ele está mole, né? Se eu deixar ele secar, eu vou poder fritar ele para poder fazer a nossa pipoca tão comum nas nossas festas juninas? Esses milhos que nós utilizamos para dar para as galinhas, se eu pegar ele para poder fritar, tem como também estourar e virar essa deliciosa pipoca? Nós vamos testar isso daqui a pouco. Então, para que vocês possam matar mais saudade agora da nossa festa junina, vamos para mais um videozinho da festa junina agora e depois nós vamos fazer o experimento para saber como e o porquê que as pipocas... Então agora vamos para o experimento, vamos entender por que a pipoca estoura, o milho estoura tornando-se pipoca, e vamos perceber o seguinte: será que existe diferença entre outros tipos de milho? Será que eles não estouram? Então para isso então nós vamos testar. Eu tenho aqui, olha, esse milho, que é um milho comum, é um milho que geralmente a gente dá para os animais, para a galinha, né? Nós vamos testar com ele. Tenho aqui o milho de canjica e tenho o milho de pipoca, tipo A, que é o mouton ou o butterfly.
Para isso, então, eu vou testar o primeiro. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de óleo e vou deixar aquecer. Para isso, então, eu vou logo depois colocar o milho comum, o milho de galinha. Se nós formos observar, olha aqui, já dá para perceber que os milhos comuns, o milho de galinha, ele é bem maior que o milho de pipoca. O milho comum, então, é bem maior. Vamos lá, então, esperar aquecer e vou colocar. Vamos ver se esse milho aqui, então, vai se transformar em pipoca. O milho, para que ele possa se transformar, a temperatura tem que estar em torno de 170 graus. Isso o tipo de milho butterfly ou o munchon, que é aqueles que eu comentei anteriormente. Se fosse o milho azul ou o milho vermelho, o tempo de duração dele de estouro é menor. Então, vou colocar agora, então, esse milho aqui, o milho comum, aqui na panela. E vou deixar um tempo para ver se eles vão estourar ou não. Vai focando aqui e vamos observar se eles vão estourar ou não. Tem que esperar um pouco, né, até a temperatura chegar na temperatura ideal. Esperando. Até agora nada, né? Ó, tá estourando. Ou seja, está rompendo a casca do milho. Mas até agora não virou pipoca. Ó, estão estourando, mas não virou a pipoca. Vamos testar agora o milho. Não virou. Vamos testar agora o milho de canjica. Vou colocar para cá. Deixa eu colocar aqui. Vamos testar o milho de canjica. Vou colocar o milho de canjica aqui agora, então, para que possamos testar. Vou colocar uma quantidade também. Não vou colocar muito para que o resultado seja mais fácil. Vou colocar o milho de canjica. Ele pode estourar, talvez romper aquela película, né? Eles estão queimando. Se você observar, eles estão queimando, mas não está virando pipoca também não. Agora vamos testar com o milho de pipoca, o butterfly e o munchon, para vermos se tem ou não diferença. Vou aumentar, vou colocar um pouquinho de óleo e vou colocar agora então o milho de pipoca. Vamos observar então antes o milho de pipoca. Ele é bem menor, olha, bem menor do que o milho comum. Aqui nós temos o milho comum e aqui eu tenho o milho de pipoca. Vamos observar então aqui. Rapidinho virando pipoca. O que acontece? Eu vou explicar para vocês agora. Então, rapidinho eles estão virando pipoca. Ó. Vamos lá então para que eu possa explicar. O que acontece? O milho de pipoca, vou pegar aqui.
possui uma quantidade de água maior no seu interior do que os outros tipos de milho. Aí, quando eles são submetidos a 170 graus, essa água, ela evapora. A sua casquinha, ela é bem resistente. Aí ela tenta segurar aquele vapor, até que ela não aguenta a pressão e a casquinha rompe. Na medida que a casquinha rompe, devido à vaporização daquela água que está no interior do milho, o amido que está dentro, que compõe todo o milho, ele está em fase gelatinosa, né? Aqui, nessa forma. Aí, o que acontece? Quando ela rompe a casquinha e o amido tem contato com o ar, ela se transforma, então, naquela espuminha branca no qual nós nos alimentamos. O que acontece? Já viu aqueles piruá? Piruá é quando a pipoca, ela não estoura. Acontece porque o grão de milho pode ter alguma rachadura, aí já aconteceu a vaporização, não chegando ao processo de romper a casca. Pode ser que aquele milho teve exposto muito tempo no sol, então aí forma-se o piruá. Ok? Espero que tenha entendido. Agora o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer pipoca e celebrar esse momento da nossa festa junina, relembrando os tempos legais e divertidos e a magia que tem na nossa quadrifesta. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês gostem ainda mais da pipoca que vocês vão fazer em casa agora. E o que vocês devem fazer como atividade? Faça uma pesquisa sobre o milho e escreva um texto sobre ele. Eu vou deixar isso tudo lá no arquivo que estará o link desse vídeo. Ok? Além do mais, poste uma foto das nossas festas juninas, marque o Colégio Unifor. Vamos espalhar alegria nesse momento de pandemia. Espero ver as fotos de vocês. Até mais!